Nós identificamos, e o que eu canso de falar, o governo PT é o governo da corrupção. Todas as crises, todas as formas de corrupção acontecem no governo PT. E, ao mesmo tempo, o governo do PT é sempre assim, diante de uma pressão, diante de uma acusação, eles sempre dizem, não sabia. Como o fato não saber justifica alguma coisa. Pelo contrário, isso aí é a resposta do incompetente. Todos eles são incompetentes e eles respondem sempre que são pressionados da mesma maneira. A conta está chegando e acabou de chegar. 75 mil mortos, que pode aumentar muito mais. E agora vem a outra pergunta. Sabe-se lá aonde ou o que foi feito com esse dinheiro? O Bolsa Família serve ao narcotráfico? Vereador faz grave acusação sobre o Bolsa Família servir ao narcotráfico. Em paralelo a isso, TCU aponta que 4,4 bilhões foram pagos à morte pelo INSS e pelo Bolsa Família. Rapaziada, eu queria começar essa matéria pedindo aqui ao Mano Walter para colocar pra gente o vídeo da denúncia desse vereador, que eu já faço aqui uma ressalva, tem algumas semanas que ele fez essa denúncia e esse vídeo. Mas a questão sobre o INSS e o Bolsa Família, sobre o TCU ter dado esse parecer, isso aconteceu na terça-feira, não conseguimos repercutir ontem, então isso puxou, uma coisa acabou puxando a outra, e eu queria trazer isso aqui, primeiramente esse vídeo, e eu quero que vocês vejam esse vídeo com muita atenção, porque obviamente e oficialmente o governo nega que se possa provar que o crime organizado está fazendo uso desse dinheiro, desse Bolsa Família, que está indo para os moradores de rua. Então fica bem atento com essa denúncia, porque a gente ainda vai falar muito disso, né? Esse assunto não vai acabar aqui. Então vamos lá, Mano Walter, vamos soltar o vídeo e depois a gente comenta sobre ele. O governo Lula está financiando facções criminosas com o seu dinheiro num esquema envolvendo Bolsa Família e moradores de rua. Então eu vim até Brasília investigar o que está acontecendo e o que eu descobri me deixou completamente assustado. Para você que me acompanha sabe que eu fui o relator da Comissão Especial de Moradores de Rua em Joinville e entreguei um relatório de mais de 200 páginas investigando profundamente esse problema. Enquanto a gente investigava isso aqui, a gente notou um negócio no mínimo estranho. Quando Lula voltou ao poder, o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social expediu 10 portarias e um decreto para facilitar o acesso do morador de rua ao Bolsa Família. Mas calma que pior, enquanto o brasileiro pobre precisa comprovar uma série de requisitos básicos para ter acesso ao programa, o morador de rua não precisa de todos os documentos completos, não precisa de residência fixa, não precisa de praticamente nada. Nas diversas diligências que a gente fez durante a comissão, a gente ouviu relatos de diversos profissionais da área que muitas vezes o traficante já fica com o cartão do Bolsa Família do morador de rua e ele só vai lá buscar a droga no final do mês. Ou seja, isso aqui se trata praticamente de uma transferência direta de Brasília para o tráfico de drogas. Para investigar isso, eu fui até o território do inimigo. A gente fez uma reunião no Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, o mesmo que expediu as portarias e os decretos facilitando o Bolsa Família para os moradores de rua. A primeira coisa que eu ouvi na reunião que me deixou muito assustado é que eles disseram que o vínculo com a família não é tão importante e que talvez o vínculo que o PSR cria nas ruas às vezes vale mais do que aquele que ele tinha em casa. Mas calma que vai piorar muito. Quando a gente questionou a facilidade de acesso dos moradores de rua ao Bolsa Família, o que eles nos responderam é que o morador de rua deveria ter a dignidade da dependência. Sim, você não ouviu errado. O que os técnicos do Ministério do Lula disseram pra gente na reunião é que aquela renda serve justamente pro morador de rua financiar o seu vício e a sua dependência química. Eles literalmente confessaram que se trata de uma transferência bilionária do governo federal aqui de Brasília para as facções criminosas. Eu vim até aqui para entregar esse relatório para os deputados e senadores catarinenses para começar a mobilizar esse debate a nível nacional, porque a grande verdade é que é só lá que a gente vai resolver esse problema de verdade. Tá, mas e aí? O que a gente faz agora? Bom, eu tenho uma notícia boa e outra ruim. A notícia ruim é que os moradores de rua vão continuar aumentando. Isso que eu mostrei nesse vídeo é só a ponta do iceberg e eu sou só um vereador de Joinville. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo e me siga para as próximas investigações. A notícia boa é que esse problema está finalmente começando a ganhar a notoriedade que ele merece. E uma parte da solução já está chegando aqui em Brasília. Vamos para cima. O governo Lula está financiando... É grave, né? É grave a acusação do vereador Matheus Batista, correto, Mano Walter? Perfeito.
Matheus Batista fez essa denúncia. Eu vou pedir aqui para a produção colocar mais um videozinho e a gente já segue com o comentário, porque é um vídeo importante que eu havia me esquecido. Tá fazendo o que no banco aqui hoje, mano? Na Caixa Econômica? Eu vim sacar o Bolsa Família, senhor. Vem sacar o benefício? Sim, senhor. Vocês têm direito a um benefício? Sim, senhor. 600 reais, senhor. 600 reais. Você sacou quanto aí, mano? 300, eu vim sacar 200. Você sacou 300 reais. Eu dei 300 reais, senhor. Você já tinha sacado 300. Sim, senhor. E o morador de rua, ele tem esse direito? Sim, senhor. Quem te cadastrou foi a assistente social? Sim, senhor. Ela cadastra e aí você passa a ter o direito. Se me demanda para esse 5 dias para poder ser se aceita ou não. Pra... Quantos dias? Para esse 5 dias, demanda. E aí agora é só ir ali na biqueira, trezentão, da Altas Pedras, né? Muito. Muitas pedras, 5 reais a pedra, né? Já foi preso no quê? 57, senhor. No 57. É. Aqui fora tem o auxílio, benefício. Se for preso lá na cadeia tem o café, o almoço, o lanche da tarde, a janta, tem a farmácia, assistente social. Eu fui agente prisional. Se passar mal, vai para o hospital, lá no hospital passa na frente, né, para ser atendido. Eu tô aqui para julgar, certo? Fazer juízo de valor, mas assim, Brasil, né, meu? Se tem um benefício, é direito, né? Sim, senhor. Se o governo contempla com isso aí, né, o que você acha? Senhor, acho que isso merece, né? Já na situação de rua, acho que merece, porque assim reduz um pouco a fome do Brasil, né, receber esse valor, né? E você usa esse dinheiro com o quê? Se eu sou honesto, no máximo 100 reais no como eu recebo tudo igual, infelizmente. Entendi. Tá fazendo... Julião, o governo nega que esse dinheiro, que esses cartões, que agora, como todo mundo pôde ver, não segue o mesmo rigor das demais pessoas. A gente até é capaz de entender o porquê, né, se tratando de moradores de rua, porém isso gera uma situação muito complicada, não é não, Julião? O que você achou de tudo isso, da denúncia e desse último vídeo que a gente colocou aqui para dar esse suporte? Complicada e com falta de equilíbrio. É necessário equilíbrio, precisão e muita força de trabalho para que você possa comprovar realmente o fim desse dinheiro, a atividade fim para esse recurso. Então, nada que a investigação não leve aí aos autos. Vem um vereador de Santa Catarina e apresenta, né, uma denúncia deste nível. Então, temos agora dois caminhos na investigação: provar que isso é falso, que isso não tem nada a ver, ou provar que o vereador tem razão. Provando, vamos falar um pouco das duas situações. Provando que ele tem razão, nós estamos falando do dinheiro saindo de um estado, né? Nós estamos falando da nação brasileira e indo direto para as mãos dos traficantes, como foi falado na matéria. Uma coisa completamente absurda que não vem assim nem na cabeça das pessoas imaginar uma coisa dessa. Do outro lado, veio o governo tentando provar que essa notícia é falsa. Mas a pergunta fica: se está sendo feito assim, por que as coincidências que tem entre você talvez desviar esse valor e tendo esses requisitos suprimidos, onde você não tem praticamente nenhum tipo de cadastro? Como funcionaria o refino de um check-up em todas essas informações? Se fosse criado um órgão para fiscalizar esse tipo de investimento do governo, como seria? Então, é disso que nós estamos falando. Estamos entre a cruz e a espada, já depois de tanta notícia ruim, se vir à tona, né, a investigação sendo plausível pelo que o vereador falou, estamos num país que já não tem mais limites, ô Eric. Júlio. Miqueias, o que você achou de tudo isso, da denúncia, do vídeo extra que a gente colocou? Como é que tá essa situação? Ô Eric, o governo fala que é fake, né? Que é falsa essa informação. Só que a gente vai fazer uma apuraçãozinha bem breve e a gente descobre que desde 2010 já tinha esse tipo de situação, esse tipo de denúncia. Só no Piauí, em 2010, 1.150 cartões do Bolsa Família foram suspensos justamente porque foi identificado esse tipo de fraude. Já em 2010, traficantes tomando conta dos cartões dos usuários
para poder ali tomar esse dinheiro, e o usuário ia lá pegando droga até que seus créditos, né, o seu limite acabasse junto à boca. E aí a gente vai parando para ver, no Piauí, em 2010, eram 396 mil famílias recebendo Bolsa Família ao custo de 41 milhões. Hoje, a gente já está em 600 mil famílias, custando 400 milhões só no estado do Piauí. Então, a gente teve mais do que o dobro de usuários do Bolsa Família, de beneficiários lá no Piauí, nos últimos 15 anos. E aí, se esse tipo de coisa continua acontecendo, nós temos, naturalmente, um aumento também de cartões que estão indo parar na mão do crime. E isso a gente vai encontrar acontecendo não só no Piauí, mas em vários outros lugares. O Ministério Público aqui de São Paulo, o GAECO, nesse mês de maio, promoveu a Operação Bolsa Crack, lá em São José do Rio Preto. O nome da operação era Bolsa Crack, justamente porque o Ministério Público identificou na cidade de São José do Rio Preto também esse tipo de prática, onde um grupo de traficantes tomavam os cartões dos usuários ali, dos beneficiários do Bolsa Família, e esses beneficiários iam lá só para pegar droga, enquanto isso os traficantes sacando dinheiro. No dia 9 de julho agora, o governo falou que vai intensificar as ações voltadas para os moradores de rua. E a gente descobre aí que são 238 mil famílias em situação de rua. Quantas dessas famílias têm usuários de droga e quantas dessas famílias estão com os cartões nas mãos do traficante? Difícil saber? Nem tanto, porque a gente percebe que em outras operações, por exemplo, uma que ocorreu em 2017 em Pernambuco, a polícia identificou esse tipo de ação. Por quê? Porque eram vários cartões sendo usados para sacar todos no mesmo dia. Então não é tão difícil descobrir, não é tão difícil pegar. Então se o governo fala que não sabe, que não tem como provar, a gente está aqui dando norte. Observa a frequência com que esses cartões estão sendo usados, se eles estão sendo sacados todos juntos. Não é difícil, isso está acontecendo. Ministério Público aqui de São Paulo, Ministério Público lá em Pernambuco, Ministério Público no Piauí, vários casos sendo identificados, mas o governo fala que está tudo bem. Mas está tudo bem por quê? Não é a primeira vez. Em 2014, o Haddad, quando prefeito de São Paulo, o que ele fez? Ele simplesmente estabeleceu também um programa chamado de Braços Abertos, que ficou conhecido como Bolsa Crack. Porque qual era a ideia? Era pagar aos usuários de crack para varrer as ruas de São Paulo, ruas que eles mesmos sujavam. Então você limpa a sujeira que você fez e eu te pago para isso. Pago para isso desde que? Só isso. Não, você não precisa trabalhar sem ser aqui, só varrer a rua. Você não precisa fazer um curso. Não, só varrer a rua. Você não precisa parar de usar droga, só varrer a rua. E a gente conta reportagens sobre esse período, Eric, que dizem o seguinte: o que aconteceu na primeira semana em que os usuários de São Paulo começaram a receber esse Bolsa Crack da prefeitura do Haddad, a droga dobrou de preço nas biqueiras paulistas. Por quê? Porque era muito mais gente consumindo, aumentou a demanda sem aumentar a oferta simultaneamente, inflação no crack nas ruas de São Paulo. Rapaz, inflação no crack por causa de todo esse encadeamento de fatos, né, de acontecimentos. E é isso, será que o governo precisa de consultoria para saber o que está acontecendo? Coronel, o que o senhor acha diante dessa denúncia e de uma situação como essa, incluindo até o que o Miquel comentou aí, chegamos ao ponto de ter um Bolsa Crack em São Paulo para tentar resolver um problema que, não surpreendentemente, ficou ainda pior, não é mesmo? Eu começaria com uma grande gargalhada. Isso é coisa de comédia. E se nós fizermos uma analogia e referência a fatos anteriores, nós identificamos o que eu canso de falar: o governo PT é o governo da corrupção. Todas as crises, todas as formas de corrupção acontecem no governo PT. Começando o comentário pelo nome da pasta, Ministério do Desenvolvimento Social. Se por um lado, bom, eles dizem que é questão de dignidade do viciado, ou seja, o dinheiro que sai dos cofres públicos, do Tesouro Nacional, serve para dar dignidade ao viciado. Eu, pessoalmente, acharia que a dignidade do viciado deveria ser outra: a sua recuperação, a sua submissão imposta pelo Estado brasileiro para que ele se recupere e não no sentido contrário, cada vez mais empurrá-lo para
ponta da prancha e próximo dele se jogar ao mar, né? Revolto. Bem, nós temos aí um contrassenso. Se a droga é questão de saúde pública, como é que pode ser questão de dignidade? Então, é uma questão que eu acho a ser respondida pelo próprio governo do PT. E, ao mesmo tempo, o governo do PT é sempre assim, diante de uma pressão, diante de uma acusação, eles sempre dizem, não sabia. Como o fato não saber justifica alguma coisa. Pelo contrário, isso aí é a resposta do incompetente. Todos eles são incompetentes e eles respondem sempre que são pressionados da mesma maneira. Eu acho questão de se destacar no governo Bolsonaro sem fazermos qualquer apologia política. Nós não tivemos um caso sequer de corrupção. Por mais que se tenha buscado as mídias, aquelas mídias tradicionais, pontos que pudessem fazer correlação com a corrupção, não foi achado. E do governo do PT, nós não precisamos nos esforçar. Todo dia nós temos um caso de corrupção. É isso aí, meu amigo. Coronel, como o senhor bem disse, como pode uma questão de saúde pública se tornar uma questão de dignidade humana? Porque, imagina, diante desse cenário de um valor bilionário está sendo colocado num programa social de altíssima importância, que é o caso do Bolsa Família, e sendo utilizado pelo tráfico, é um absurdo. Mas os absurdos não param por aí, porque a gente tem aqui para complementar essa notícia o fato de que 4,4 bilhões foram pagos a mortes do INSS e do Bolsa Família. Ou seja, deve estar sobrando dinheiro. Miquéias, está sobrando dinheiro, tá tudo bem a gente gastar esse dinheiro sem ir para lugar nenhum. Fala aí pra gente um pouco sobre esse, na melhor das hipóteses, apenas um descaso. Na pior, eu nem sei o que dizer. Exatamente, Eric. Na melhor das hipóteses, um descaso. Mas o que a gente vê, na verdade, é que é um descaso proposital, porque esse tipo de atuação, de descaso, facilita uma série de outras fraudes. Porque se a gente começa a regular tudo, a organizar tudo, fica mais fácil de identificar também aquilo que é intencional. Nós vimos e repercutimos aqui logo no início, quando estourou esse escândalo da fraude do INSS, a quantidade de idosos que estavam sendo inseridos no sistema, aposentadorias criadas para serem pagas. Igualmente no próprio Bolsa Família, nós também temos esse tipo de coisa. Pessoas que não teriam direito, que estão sendo incluídas. Muita gente descobre depois de um tempo que é beneficiário do Bolsa Família e nunca nem soube disso, nunca nem viu a cor do dinheiro. Justamente porque esses sistemas são feitos para serem furados. E o problema vai além disso, Eric. Além da questão financeira, nós temos também aí, literalmente um problema de segurança nacional. Vale a pena a gente retomar a questão dos espiões russos que foram encontrados no Brasil, que tinham certidões de nascimento que eram originais. Certidões de nascimento oficiais, não foram documentos falsificados. O que a PF está identificando é que desde os anos 80 o nosso sistema é tão falho que esses espiões eles inserem dados dentro dos livros, né? Porque os livros são sequenciais. Você não pode chegar hoje, em 2025, e criar uma certidão de nascimento do ano 2000, de 2024, porque o livro ele é sequencial. Só que a forma como isso é feito é tão solta, tão livre, que desde 1980 nós teríamos gerações de pessoas falsas sendo criadas, identidades falsas sendo criadas a partir da certidão de nascimento e seguindo até a certidão de óbito. E aí a falta de integração entre esses sistemas, a falta de informação possibilita fraudes no nosso sistema de saúde, fraudes no nosso sistema previdenciário, fraude nos benefícios sociais e inclusive esse tipo de situação que permite que espiões sejam nascidos no Brasil. Então nós temos aí uma falha de segurança absurda. E esse tipo de coisa, ele vai além. Eu relembro também outro caso, onde nós tivemos um falso coronel do Exército trabalhando na Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. O cara foi lá e participou, sentou ao lado do secretário de Segurança à época, o Beltrame, salvo engano, participou de reuniões com coronéis, deu aula na Academia de Oficiais da PM. Tudo porque
ninguém tinha como verificar claramente a documentação dele. A PM, somente, salvo engano, em 2020, que começou a ter um sistema informatizado sobre o controle de armas. Com isso, muitas armas foram desviadas também dos batalhões por policiais que não eram policiais, ou policiais que se passavam por outros policiais e acabaram presos depois de um tempo. Mas até que isso se descubra, falta o quê? Informatizar. Mas no Brasil, nada é informatizado, nada é fiscalizado na risca, porque se a gente fiscaliza na risca, as fraudes ficam mais difíceis de acontecer. Fica muito claro quando você diz, né, Miquel? Não se trata apenas de descaso. Contas foram criadas para aposentados que não estavam aposentados, para pessoas que já estavam mortas. No caso do Bolsa Família, para pessoas que não tinham esse direito. Julião, fala pra gente, ainda te choca esse tipo de coisa? Bem, Eric, a lista são de 75 mil mortos estimados, porque pode ser muito maior. Então, temos números alarmantes. Será que ninguém checou nada? Quando você tem um caso de 10 mortos espalhados numa grande área, pode-se até ter um erro, né? Agora, 75 mil mortos recebendo e ainda não se sabe se esse número é fidedigno, podendo ser maior, é simplesmente um escândalo. Então, eu vou justamente na ferida onde tocou o Miqueias. Nós vemos vários sistemas, nós somos os reis do PowerPoint. Porém, quando tudo isso passa a ser operacionalizado, que vai para a labuta, que vai para a lead, para você executar essa tarefa, tudo fica diferente. Tudo se torna menor. Então, estamos falando dos reis dos planejamentos, porém, não conseguimos executar 10% do que é planejado. E isso está em toda a estrutura. Podemos ver isso nitidamente, agora vindo à tona com esses casos, né, possíveis casos de corrupção do novo governo do PT. Então, se há um boom desses acontecimentos com essa estrutura que já é antiga, é falha e precisa ser renovada, a conta está chegando e acabou de chegar. 75 mil mortos, que pode aumentar muito mais. E agora vem a outra pergunta. Sabe-se lá aonde ou o que foi feito com esse dinheiro? E aí é aquela história, né, Júlio? Como é que você bota esse dinheiro de volta? A gente tem crises muito maiores que não estão sendo investigadas, né? Esse caso aí do desvio dos aposentados do INSS. E aí, né? Como é que fica? Coronel, o que você acha depois da gente ter tido essa denúncia que a gente colocou aqui no começo da reportagem, ainda passar por situações como essa? Olha, não é surpresa, porque amanhã nós teremos um novo caso. Ainda não sabemos, mas teremos. Todos os dias nós somos surpreendidos com novos casos de corrupção. E o mais incrível é que o governo ele não procura identificar rapidamente através das suas próprias condições. Hoje, para esses casos, nós não vemos a agilidade da Polícia Federal instaurando inquérito, apurando e prendendo os responsáveis. Pelo contrário, nós identificamos aquele cidadão que era o careca do INSS, ajuizando a ação em desfavor de uma coletividade que já o estava classificando, o caracterizando como o careca do INSS. Ele não gostou disso. E, por outro lado, nós também sofremos do espasmo, do hiato do Supremo Tribunal Federal, que é protagonista atualmente da nossa política brasileira, se manifestar e dar 24 horas, 72 horas para o governo federal adotar providências, ou o próprio INSS adotar providências no sentido de dizer como que o dinheiro vai ser devolvido aos aposentados. Será que vai ser pelos cofres públicos novamente, como já foi uma vez, ou as empresas, no caso os sindicatos que foram beneficiados, inclusive do irmão do presidente Lula,
ter os seus bens bloqueados para servirem de base de retorno desses recursos ao destinatário final, os aposentados. E aí, quando as pessoas falam que as coisas que acontecem na política brasileira acabam servindo de cortina de fumaça, às vezes é difícil não concordar, porque até agora, quem é o grande culpado do rombo do INSS? A gente não tem nem apurado ainda o tamanho desse rombo. A gente tem estimativas, mas a gente nem sabe até onde vai esse problema.